Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Experiência. Quero ter um prazer de falar para vocês que esse novo podcast vai trazer experiências para você tirar algum aprendizado da sua vida. Nós vamos trazer alguns convidados e esses convidados vamos falar sobre relacionamento familiar, entre pais e filhos, relacionamento afetivo. Vamos trazer também a troca de pessoas que fazem algum trabalho de voluntário. Vamos falar sobre espiritualidade. Mas, acima de tudo, nós vamos trocar experiências de superações, de conquistas, de fazer com que você se identifique com o nosso propósito, com a nossa caminhada. E eu quero deixar um convite para você. Siga nas redes sociais, compartilhe com as pessoas, tá? Para que essas histórias, essas experiências cheguem para outras pessoas. E para que você também tire algum aprendizado para a sua vida. E hoje eu quero contar para vocês que eu tenho uma convidada muito especial. E eu quero que você se abra para entender o propósito da nossa conversa de hoje. Tenha um coração sensível para que chegue essa mensagem para você e você possa tirar um grande aprendizado e um aprendizado de superação, de vitória para a sua vida. E eu quero te deixar que você seja muito bem-vindo aqui no podcast Experiência. E hoje eu tenho o prazer de receber a Olena, da Ucrânia. Eu acho que tudo na vida tem um propósito, Helena. E no tempo que a gente conheceu foi em 2023, né? Foi num evento. Eu não sabia como eu falava. Eu falava inglês com você pensando que você não falava português, né? Mas foi muito legal. Eu acho sempre que Deus conecta pessoas para um propósito muito maior, né? E hoje, depois de um ano, a gente está reencontrando. Então, eu quero que você seja muito bem-vinda e eu quero que você compartilhe as experiências da sua vida, né? Questões que você veio para o Brasil, como é que você chegou aqui e levar um pouco de informação para as pessoas conhecerem um pouco sobre a Ucrânia, sobre a situação que está vivendo hoje, infelizmente, no país. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Agradeço esse convite muito especial. Realmente, quando eu conheci Karina, foi numa feira, nada a ver. Eu estava lá como tradutora. A gente começou a falar, mas energia, e eu acho que realmente, propósito de Deus acima de tudo. Foi. Hoje eu sei que Ele realmente caminhou para encontrar hoje aqui novamente. E sou grata a isso. Agradeço mais uma vez. É verdade. Faz 15 anos que eu estou morando já no Brasil. Eu já tenho meu filho de 14 anos, que é brasileiro, vamos falar. Ele, apesar que ele fala também minha língua, mas mentalidade dele, ele nascido aqui, você percebe que ele metade, na verdade, porque eu vejo que muita coisa, principalmente agora, situação muito delicada com os meus pais que estão na Ucrânia, eu vejo que ele está sofrendo. Do outro lado, eu vejo que ele também tenta me dar apoio como filho, quer me dar força, como os brasileiros. Eu acho que eu sou muito grata que Deus realmente fez esse ponte para mim faz 15 anos atrás que eu mudei para o Brasil. Justo o Brasil, porque Brasil, talvez os brasileiros, é difícil ver quando você dentro do país, perceber qual riqueza você tem. Verdade. Um único país do mundo que é realmente muito receptivo, muito alegre. Não tem esse, como a gente veja agora, Ucrânia e Rússia, os irmãos mais próximos e estão um matando o outro. País que tem riquezas incríveis, cultura, paisagens lindas, né? Comida maravilhosa, então realmente é um paraíso aqui. E, claro, essa história minha, como até comentei que eu já fiz meu discurso aqui no Brasil, foi bom de trabalho, de família. Só que, claro, na nossa vida sempre temos desafios. Muitos. E esses desafios, que um deles que em 2018 eu quase voltei para a Ucrânia porque o pai do meu filho faleceu. E na época, quando eu conheci ele, parece ele morreu. Eu falei, gente, eu acho que meu vínculo acabou. Não tenho mais aqui vínculo. Só que meu filho brasileiro, ele falou, mãe,
vamos continuar aqui, porque uma vez por ano a gente sempre viajava para a Ucrânia, só que no mesmo tempo ele falou, aqui é nosso país. E eu lembro muito bem, aquela decisão foi muito boa, porque 2022, quando, na verdade, a guerra começou em 2014, mas 2022, fevereiro, a fronteira onde meus pais moram, 10 quilômetros com a Rússia, foi invadida. E essa época, graças a Deus que a gente estava aqui, hoje meus pais são muito também tranquilos por causa da filha e do neto que Então estou é aqui. como se o seu filho fosse até mesmo como fala, o responsável, né, para tipo alertar para vocês não voltarem naquele momento para a Rússia, né, para a Ucrânia, né? Sim. E aí você vê o quanto que ele foi um instrumento, né, que a gente fala, Sim. né, um instrumento para permanecer no Brasil. Então, metade dele é brasileiro, metade ucraniano, mas assim, foi bom, né, nesse tempo ele até falar para você, né, que era um momento também de permanecer, né. E é interessante você ver o quanto que as informações que chegam para nós, né, ainda não é uma informação completa, né. E só quem tem um parente lá pode presenciar ou pode contestar tudo aquilo que está acontecendo, né? Sim, sim. Então, é um momento muito delicado na sua vida, né? Sim, porque eu até comentei que eu estou no luto. Até eu queria vir com roupa um pouco de Tradicional. bordados e tudo, mas eu estou em luto porque Verdade. faz 10 anos atrás que meu irmão de sangue, ele estava evacuando, salvando as pessoas do vilarejo onde nasci, onde moravam meus pais. E ele colocou a vida dele atrás e colocou a vida dos outros na frente. Ele arriscou, mas talvez se fosse no lugar dele hoje, eu sei que talvez faria a mesma coisa para salvar outros. Uhum. E graças a ele, eu não sei como, mas meus pais saíram do vilarejo. Talvez realmente eu estava naquele momento a orar muito por meus pais, que ele salva eles, salva meu irmão. E Deus realmente, porque meus pais, que para os idosos de 80 anos, largar casa própria, vida deles com abelhas, com horta que tá vida deles lá. Completo. E eles fizeram isso, eu acho que nessa hora eu vejo a mão de Deus mesmo que providenciou isso. E eu tenho esperança ainda, que eu comentei que ainda eu sei que eles estão na luta, eles querem fazer sepultamento do meu irmão e tudo, mas eu tenho esperança e espero que Deus abra o coração deles e eles venham para o Brasil, que eu consigo acolher eles, para eles ver o Brasil realmente ele tem muitas aqui, muito acolhimento, então vai fazer bem para eles. Seria a oportunidade para eles e ter o vínculo ainda com você, né, que é a filha, e o neto, né? A gente estava comentando que a questão, quando se trata de uma pessoa mais idosa, tem o valor da terra, né? Onde a pessoa nasce, ela é muito mais difícil ela desapegar esse pedaço de terra, né? Mesmo que ela estando em outra cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o coração dividido porque tem você aqui no Brasil, né? Mas eu acredito que, com o tempo, né, eles possam ver, possam sentir essa necessidade de estar perto de você, né? E trazê-los para cá, né? Vai ser bem recebidos. Sim, sim. Tomara que Deus ajude. E nesse momento, quando você veio para o Brasil inicialmente, né? Você veio a trabalho, a estudo? Como é que foi essa... Não, na época eu trabalhava no banco ucraniano. Eu conheci o pai do meu filho na Ucrânia mesmo. Ele estava de viagem. Só que aquela época, não sei se vocês lembram, 2008, 2009, era aquelas bolhas quando eu estava estourando mobiliário. Aquela época que... sim. Então, eu tinha, naquela época, muitos meus colegas de trabalho... hoje aqui foi demitido, depois outro colega. Eu falei, gente, eu prefiro pedir demissão. E eu tinha 25 anos, conheci meu marido na época e mudei para o Brasil.
E eu acho que é muito bom quando você tem esse espírito jovem, você tem mais facilidade de aprender as línguas, facilidade de adaptar no país. Não tem tantos, hoje comparando com meus pais, eu vejo como é difícil para eles. Verdade. Comparando. E para mim, naquela época, eu acho que foi muito bom. E eu sempre sugiro, mesmo para meu filho, ok, a gente passa dificuldades mudando o país, mas você abre mente. Você Verdade. parece que você vive, né, enxergando como um olho quando você vive somente no seu país. E quando você sai e você mora no outro país, você abre segundo olho, porque você consegue comparar as coisas, ver e escolher melhor. E você realmente evolui, porque tem muito mais dificuldades do que viver no seu país. Você enfrenta muitos desafios novos, mas eu acho que vale a pena. É verdade. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui morar em outro país, eu estava naquela fase ainda do 29 por 30 anos, né? E foi uma fase muito legal, porque assim, eu ainda tinha um espírito jovem, vamos dizer assim, né? Mas com estabilidade ainda no Brasil, questões financeiras, trabalho, né? Mas a experiência de ter feito o intercâmbio naquele momento me trouxe uma visão diferente, né? Tanto até para a minha carreira, né? O convívio com outras culturas, o convívio de adaptar a outro país, isso é um desafio muito... No momento você acha muito grande, né? Mas depois vem a recompensa, porque você aprende muito, né? Com outras pessoas, com cultura, com hábitos diferentes, né? E para você, quando você chegou no Brasil, foi muito chocante a cultura? Sim, sim, bem diferente. Desde língua, mentalidades, comportamentos, tudo diferente. Eu acho que a única talvez coisa parecida é que os sentimentos a gente tem também. Parece ucranianos mais frios, mais seguros. Isso sim, aparentemente sim, mas por dentro eu sei que muito parecidos. Que Nesse legal. ponto há uma parecida, eu acho que ucraniana, brasileira, porque nós temos esse... A gente curte, a gente vive, e a gente é grato os amigos, grato. Então, eu sinto nisso, que parece, mas... E até esse valor familiar eu vejo muito forte, pelo que você conta assim dos seus pais, né? A gente tem muito isso enraizado em nós, né, o brasileiro, né? A questão da Sim, sim. família, o acolher, né? E a preocupação, né, que a gente tem. E acho que isso não muda muito, né? O que muda é a questão cultural mesmo, os hábitos, né? As condutas, né? Mas nós, como seres humanos, nós nascemos de um pai e uma mãe e honramos eles, né? E trazemos isso para a nossa vida, né? E para você, essa cultura brasileira, a gente recebe como se fosse da família, né? Eu acho que você Sim, sente muito isso, né? sim, não, isso é muito bom. Não, claro que dá para sentir que, comparando, por exemplo, meu filho de 14 anos aqui brasileiro e comparando 14 anos ucraniano, por exemplo, que está na guerra hoje, que é um homem futuro, claro que tem diferenças, sabe? Completamente diferentes os Contextos. ambientes, tudo. Mas eu acho que nesse ponto o que importa é que o que por dentro que temos, nosso coração, que é aquilo que para os outros servir, ajudar outros, eu acho que independente do país, isso é E muito é bom. uma coisa, a gente fala assim, é uma coisa nata do ser humano, né? A gente sempre olha para o outro ser humano, o próximo, né? A gente quer ajudar, né? De alguma forma, né? Principalmente numa situação delicada hoje que está acontecendo, não somente lá, né? Mas a gente sabe que outros países estão infelizmente, em guerra, né? O quanto que a gente gera essa compaixão, né? Por isso que até você falou assim, o Brasil é tão bom. Eu que já viajei para vários países, uma coisa que eu falo assim, não tem um país melhor do que o nosso, né? Mesmo em situações que você está vendo lá, ainda o seu país é o melhor, né? E a gente, como brasileiro, a gente deveria valorizar muito mais, né? Porque a gente não tem guerra, Sim, não tem terremoto, não tem grandes coisas que sim, acontecem, né? sim, sim. Mas eu falo que quando uma pessoa sai, né, principalmente um brasileiro, sai do seu país e vai visitar outro local, é um choque cultural muito grande, mas é transformador. Sim.
Porque ela começa a enxergar coisas que valorizar até mesmo o que ela tem no Brasil, né? Ai, olha, hoje eu posso tomar 2 banhos. Tem lugares que você não pode tomar 2 banhos por dia. São coisas até pequenas, mas é significativa na nossa vida, né? Imagina você saindo de um país com uma cultura assim parece com o do Brasil, mas claro, tem o coração, né, ucraniano. Então trazer essa cultura para cá é meio que dividir o seu coração, né? Metade aqui, metade lá, né? Mas o quanto também você também precisa estar bem porque seu filho é brasileiro, né? Sim, A cultura dele, querendo ou não, está enraizada um pouco mais brasileira, né? sim, sim. Não, claro que esses momentos de luto e eu acho que o maior desafio de hoje que eu tenho realmente, ok, tinha época, era muito fácil quando eu fiquei sozinha, com um filho de 7 anos. Toda a minha família estava na Ucrânia, mas naquele momento eu trabalhava no Mackenzie, e Mackenzie Colégio Internacional Uhum. acolheu muito bem. Por isso eu falo que minha segunda família naquela época, que ajudou muito. E isso é muito bom. Eu realmente sou muito grata nesse momento. E eu estou na esperança grande que, mesmo com esse luto de meu irmão falecido, que entregou a vida, salvar outras pessoas, tentando preservar as vidas que ele tentou o máximo possível, que mesmo com luto, eu sei que esse é um sinal que a gente tem que continuar lutando e sempre tem esperança na frente. É. E, contudo, agradecer. Agradecer, eu sei que, nossa, parece que o que você está falando, você entregou o seu irmão de sangue faz 10 dias atrás, mas eu acho que somente quando a gente abre coração de gratidão e começa a agradecer mesmo as coisas, muitas vezes não é tão... Porque luto é muito grave. Que quem perdeu o irmão de sangue, ele sabe que luto é aquele machuco que vai até o resto da vida. Uhum. Mas a gente tem que ver sempre, começar pela gratidão e perceber que Deus continua bom com a gente. Ele preservou meus pais, eu tenho esperança ainda em encontrar com eles. Claro, a gente tem esperança de acessar fogos, que logo acabam essas guerras e salva muitas vidas ainda. E até mesmo você falando assim, é muito difícil para nós, como ser humano, compreender como é que eu posso ser grato num momento tão delicado, tão dolorido da minha vida, né? Sim. Mas o quanto que essa pessoa, o seu irmão ajudou pessoas naquele momento, né? Ele não buscou a morte, é diferente, né? Ele estava fazendo bem a alguém, né? E uma consequência ruim aconteceu com ele, né? E os seus pais também estão bem, graças a Deus, hoje, né? Mas é difícil ainda para a nossa mente, como ser humano, compreender tanto a morte, né? A perda, né? De quem a gente ama, né? Mas ver também o quanto que ele, como ser humano, tinha um coração para fazer pelo bem, pelo próximo, né? O pouco que ele tentava ali fazer levou uma coisa muito grande que é a vida dele, né? Aí a gente precisa muito ainda aprender como ser humano, né? Esse ser humano compassivo, né? E até a gente falando um pouco de Jesus, né? Era o maior exemplo, né? E aí você vê que seu irmão fez um ato como Jesus, né? Mas ele tem as recompensas, né? A gente não tem como recompensá-lo em vida, né? Mas creio que Deus vai recompensá-lo, né? Sim. E eu acho interessante a sua vida também. Você tem uma geração ainda para frente, que é o seu filho. O legado, né? Que a gente fala, né? Deus permitiu você ter um legado ainda dos seus pais, né? A origem ainda vai permanecer. Que seu filho possa casar, possa ter filhos e você ser vó e a gente continuar a sua herança familiar aqui na Terra, né? Isso que é o mais... É o que traz esperança para você, né? E mesma coisa, eu sei que acho que mais dolorido de todos nós seria filha, minha sobrinha de 20 anos que perdeu o pai recentemente. Ela também, ela estava em Kiev, ela, sabendo da evacuação, ela correu para a cidade, ela pegou o trem,
Eu estava falando até o último momento com o pai. Faltou 2 horas para ela chegar de trem e ela não conseguiu falar mais com ele. Só que, no mesmo tempo, ela estava muito preocupada com porque da linha paterna, os avós saíram, meus pais. Só que da linha materna, eles não acreditavam. Eles não queriam largar a casa. Então, ela tinha que ir lá. Não, ela é muito corajosa e muito, muito dolorido para ela, porque quando ela chegou em Suma, ela ficou na casa da irmã e ela recebeu essa notícia do pai que faleceu. Ela não acreditou. Se fosse pai dela sabendo que ela no dia seguinte, ela foi para aquele vilarejo que foi aquele dia, só aquele dia 30 aviabombas, que cobre a cidade inteira, não sobra mais nada lá. Ela ainda foi procurar ele andando. Claro que para ela eu acho que maior machuco, porque quando você é jovem, você também é mais sensíveis. Claro, para meus pais que idosos também, 80 anos, perder irmão também é difícil, mas eles têm mais já aprendizagem da vida. Para mim, muito dolorido, porque eu tenho momentos que eu começo a chorar, lembrando algumas coisas, mas aquilo, eu acho que tudo tem propósito. A gente sempre vai lembrar meu irmão como aquele cara que realmente ele não tinha um pingo de maldade, ele tirava a última camisa, dava para outros, e pessoas vão lembrar ele bem, sabe? E até o último momento ele fez isso, né? Isso que é uma coisa muito gratificante, né? Sim. Mesmo ele numa situação tão delicada, né? Com família, com seus pais ali, ele deu a vida, né? Para salvar outros, né? Sim. Por isso que eu falo que a recompensa humana aqui na Terra, talvez ele não consiga, né? Mas a recompensa divina a gente sabe que ele recebeu. E é isso que tem que trazer conforto para você e para os seus pais, né? Igual você falou, para o jovem ainda não é uma concepção muito difícil ainda para aceitar, sim, né? Sim. Mas eu trago sempre assim um pouco de herança, né? Vai ter um legado aí da sua família, né? Do seu irmão, principalmente, né? E que isso fortaleça vocês e fortaleça a família de vocês, né? Amém, sim. Mas nesse momento que você, passando por tudo isso, né? Em algum momento você pensou em voltar para a Ucrânia? Não, claro, eu comentei que eu até trabalhava na empresa russa, segunda passada que eu pedi demissão, porque falei, não, nessa hora não importa o trabalho, não importa, porque os nossos familiares que mais próximos estão lá sofrendo. Só que do outro lado, você tem que colocar na balança e sabendo que ou nesse momento você ajuda com dinheiro, porque eles saíram de casa deles, eles não têm mais horta, não têm mais nada. Então, eles estão precisando de dinheiro. Verdade. E mais importante que eles não estão prontos ainda a sair de lá. Eles precisam ainda despedir aquele vilarejo Krasnopilha, que foi bombardeado, despedir do meu irmão, fazer missa, porque para eles é muito importante. Despedido. E talvez, se fosse agora, porque passagem muito cara, não compensa. Eu preferia o máximo que posso dar assistência daqui para lá. Sim. E quando eu vejo que eles estão quase prontos eu vou pessoalmente para trazer eles. Esse meu oração e pedido que pelo menos ajudar eles, dar um pouquinho, alegrar um pouco os últimos anos da vida deles. Uhum. E até estar perto do neto, né? Vamos dizer assim, para trazer um pouco mais de alegria para eles, né? Exato. Mas Deus vai providenciar, né? Porque tudo tem um tempo, tem um momento certo, né? Que eles também estejam com o coração aberto para vir, né? E é muito delicado nesse momento, tanto pela situação que aconteceu, mas também pelo risco de vida que eles ainda correm, né? A gente não sabe, infelizmente, quando é que a guerra para, né? Mas se eles saírem de lá para um lugar melhor, seria o adequado, né? Sim. E estar perto de você seria o melhor, né? Sim. Não, porque eu sei se eu falaria... E eles me conhecem. Eles falaram, pelo amor de Deus, você não vem aqui agora, porque é riscos realmente graves.
Então, isso é quando a gente percebe que, eu acho que em 2 semanas mais ou menos, já vai acontecer o sepultamento do meu irmão. A situação, a gente já vai ter mais clareza da situação. E talvez eu vou para lá e vou trazer eles. Tomara que eles aceitem. Uma coisa que eu achei interessante a gente até comentar, a gente estava comentando assim, como é que pode você estava trabalhando numa empresa russa, né? E veio acontecer essa tragédia com seu irmão. Como é que é o sentimento, como é que eu posso dizer, a sensação, o sentimento, né, de você estar trabalhando, uma maneira de dizer, para o seu inimigo, Sim. com uma situação tão delicada, né? E a gente gerar isso até passar isso para as pessoas que possam estar assistindo ou vão assistir. Como é que eu posso trabalhar para o meu inimigo, né? Sendo que o próprio inimigo está fazendo mal para minha família, né? Sim. E você me falou que também antes a cultura, todo mundo pensa que é tudo russo, né? Não. Você tem uma origem, você tem um valor, você tem culturas diferentes, né? Sim, sim. Não, muito triste e não é fácil. Se alguém acha fácil, não é. Porque toda a literatura ucraniana que eu estudei na escola, sempre a obrigação, literatura era ucraniana, literatura do mundo. Uhum. Então, desde criança, gente, por que sempre a literatura ucraniana meio chorosa, meio difícil? Porque Ucrânia, se veja toda a história da Ucrânia, ela sempre tinha que mostrar que ela é independente, que ela tem outra cultura, outro propósito. Era proibido na época, várias vezes, União Soviética, muitos escritores tinham que sair porque não poderia escrever, ficaram presos. Então, esse sofrimento, eu desde criança falava, nossa, por que tanto? E hoje a gente veja na lata que está acontecendo mesmo. Hoje toda a poesia ucraniana, tudo que a gente veja, pega qualquer poesia, você veja que igualzinho, ela adequada para esses tempos modernos. Você quer dizer assim, que então aqueles escritores antigos, vamos dizer, há uma maneira de dizer, previa o que já ia acontecer? Não, e sofriam já na época, porque por exemplo, hoje o que acontece é que muitas vezes a história ela está mudando diferente, que a gente veja, por exemplo, aquilo que eu comentei, o fato de língua de origem, tudo que você escreve você fala. Sim. E a língua ucraniana ela é língua de origem mesmo, então você escreve o, você fala o. Só que língua russa você escreve o e fala a. Você tem que mudar, porque não é língua de origem. Ou esses fatos de, por exemplo, cristianismo que chegou da Bizantia. Batismo onde aconteceu? No Rio Dnipro. E esse Rio Dnipro onde fica? No meio da Ucrânia, que divide a Ucrânia lado de católico que metade ortodoxo. Então, tudo isso, eu sei que mesmo a gente entra na Wikipédia, não é tão claro, né? Tipo não, assim. eles tentam sempre mudar, sempre diminuir a Ucrânia. Só que a Ucrânia que tem origem que começou por onde? Toda a história, essa Kiev Rus, que todo mundo puxa de um lado cobertor. Rus porque é Rússia e Kiev porque é a capital da Ucrânia. Só que essa Kiev Rus, ela ficava naquele território onde Kiev, onde Pecherska Lavra, todos nossos tem atrás muita história que mostra os fatos que aconteciam. Então, e nesse ponto é difícil porque é muito fácil falar alguma coisa, não porque, sei lá, vocês são culpados. Gente, mas não tem nenhuma explicativa, nenhum humano pode explicar. Ninguém pode hoje invadir a casa do outro, matar, estuprar, que foi feito. Quantas vidas foi? Não tem justificativa nenhuma. Eu sei que muitas vezes pessoas aqui vejam narrativas da mídia russa, porque infelizmente acontece isso, fatos. Só que não vejam outro lado, que quando o mal domina, os passivos, os quietos, normalmente só observam, eles não fazem coisas.
que está acontecendo com a Ucrânia, porque vários países sabendo e correndo risco, porque a Ucrânia está perdendo força. Se realmente não dá suficiente apoio, a gente sabe que guerra vai para frente. Países bálticos, Moldávia, que ele quer voltar à União Soviética. Então, nesse ponto, eu acho que a gente está vivendo nesse... muito, vamos falar, nosso mundo, ele está mudando. A gente veja novas alianças e nessa transição de tudo é difícil sobreviver, não perder esperança, mas a gente Então, nunca pode perder a esperança. É como se fosse assim, o inimigo quer enfraquecer, né, totalmente a Ucrânia, né, desde cultura, desde tudo que foi construído, vamos dizer, ao longo do tempo, e desvalorizar tudo isso, né, que é a cultura, que é o povo ucraniano, e fortalecer o outro, que é o inimigo, né? Só que quem está sendo muito bem visto, muitas vezes é a Rússia. E aí, só que ninguém conhece a origem, né? E essa origem é valiosa, pelo que você está falando, né? E tem que trazer isso como importância. Por isso que alguns países estão também apoiando a Ucrânia para tentar meio que sustentar esse momento, né? Porque senão daqui a pouco vai enfraquecer e vai acabar. Mas Deus queira que não, né? Acho que tudo tem um propósito. Mas o que a gente também pode levar de conhecimento é que, assim, nem tudo que é mostrado na mídia é a verdade. Exato. Então, precisa conhecer realmente. E é até um privilégio estar falando com você, porque quantas pessoas não sabem, né, ou não sabiam, né, sobre a origem mesmo de vocês, né? A cultura, os valores, né? E até a verdade, né? Que vocês têm a verdade e está sendo deturpada, está sendo distorcida. Então, que a gente possa levar esse conhecimento até mesmo para as pessoas terem essa compaixão também pelo povo ucraniano, né? Não é, a guerra, ela é injusta, né? Infelizmente. Sim. Ela sempre vai pegar o menos favorecido, né? E vai distorcer. Essa que é a parte mais delicada. Não somente a Ucrânia como hoje, mas a gente sabe que outros países está acontecendo essas guerras, né? Guerras no mundo todo, praticamente. Sim. Mas o quanto que a gente precisa olhar para o povo local, né? Eu me recordo muito, assim, quando eu fui para o Iraque em 2016, e a cultura, aquele povo era rico. Então, eles falavam assim, eu mudei de cidade, mas eu não mudei a minha vida, né? Eu não mudei a minha cultura, eu não mudei quem eu sou, né? E é isso que você traz isso para nós hoje, né? O quanto que você já estava no Brasil, mas você continua sendo a sua origem, né? Você só está em outro território. E aí, quando seus pais vierem, é a mesma coisa. Eles não vão se adaptar, talvez, à língua. Vai ser difícil. Né? Pela idade e tudo, mas eles vão ser bem recebidos, né? Mas o quanto que a cultura deles vão estar enraizada. Imagina ele contar histórias para o seu filho, né? Isso vai acrescentar muito na vida. E é uma coisa que eu sempre levo. Dos países que eu vou, eu quero saber os detalhes daquele local. Então, é muito interessante você falar sobre isso. E até valorizar mesmo quem vocês são. E o quanto que vocês têm valores que não está sendo passado para todas essas pessoas que precisam conhecer, né? Sim. E pelo que você tem visto, dá esperança dessa guerra acabar logo? Sim. Nós oramos todos para realmente logo acabar isso. Prevenir ainda os outras mortes que podem acontecer. E tem que acabar essa guerra injusta, porque a gente sabe desde o começo não é iguais as forças, munição. Uhum. Então eu sei que o povo ucraniano ele está no limite e eu acho que chegou o momento realmente de união mundial, realmente colocar e dar equilíbrio no mundo. Chega das guerras, do sofrimento. Nós estamos aqui século 21 e não para isso acontecer. A gente tem que ser mais humano. Eu lembro das manifestações, que a última manifestação agora na Paulista, que era no dia 30, que a gente estava falando que a Ucrânia
ela nunca será a Rússia, para a gente ver que nós somos realmente diferentes. Isso. E contudo, tudo a gente é firme, forte e continua na esperança que acaba a guerra e a gente consegue viver em paz. Uhum. Falando um pouquinho assim da cultura, o que você poderia passar para nós no sentido assim, o que é que tem de muita diferença da cultura russa para a cultura ucraniana? Por exemplo, algum hábito, alguma dança, alguma... Até você desculpa, estava falando da Páscoa, né? Da Páscoa, que está chegando Páscoa. Uhum. Que Páscoa ucraniana, ela é diferente da Páscoa do aqui coelhos, ovos de chocolate. Não, aqui é muito legal. Que estilo americano, que não existe isso na Ucrânia. Desde criança eu sempre tenho essa tradição de ovos de verdade. Para a escola a gente tinha que pegar o ovo de verdade e tirar líquido dele para durar esse ovo mais. Ele fica muito sensível e você mesmo trabalhando com esse ovo sensível, você faz várias pinturas muito delicadas, manuais, usando várias técnicas com serra, sempre confundo, e outras, secagem, tudo. Nesse ponto, claro que se você veja, nossa, parece que tudo parecido, aqui os ovos, não, ok, na Rússia tem também ovos. Isso. Claro que é difícil, mas, por exemplo, danças diferentes. Dança ucraniana Hupak não tem, que na Rússia eles têm outro. Então, é diferente. Mesmo roupa nacional, por exemplo, pegar a roupa nacional comparando os países completamente diferentes. Então, muito, se você começa a prestar nos detalhes, ou mesmo pegar a língua ucraniana. A gente sabe que a língua ucraniana ela é tão melódica para as músicas que ela no segundo lugar do mundo. Primeiro o italiano que realmente ele é muito famosíssimo, que língua que cai nas letras de música e acompanha, mas a ucraniana ela está no segundo lugar. E tem muita poesia, muita literatura. Mesmo Tchaikovsky, que todo mundo acha que ele é russo, não, ele é ucraniano. E por aí começa Dostoiévski, Gogol. Gente, quando a gente veja onde nascido a pessoa, onde foi aquele escritor, você veja a origem. Que legal! Então, isso que eu acho que é importante sempre ressaltar, que a gente sempre, antes de... Vamos sempre comparar, ver origem. Isso. E essa aprendizagem, porque essa aprendizagem que vai te levar na origem, você vai ver o que é verdade mesmo. É verdade, que legal. E a família, por exemplo, sempre igual a gente no Brasil, se perde um pouco, mas assim, tem o namoro, o noivado e o casamento. Precisa de autorização dos pais? Tem alguma coisa assim diferente? Não, eu acho que tempos antigos, hoje eu acho que mundialmente não tem tanto, mas tinha tradições, tinha que, por exemplo, quando o noivo queria pedir noivar, aquela tradição que mulher tinha que estar, sei lá, meio estranho, meio limpando o forno, sabe? Mostrar que ela é uma boa cozinheira. Não, claro que hoje era mais, né? Sim, hoje que, claro, não existe isso. Mas que eu vejo pelos quantos amigos que as esposas me esperando que foram para a guerra, sabe? Então não tem valor aquele casamento que superando que mulheres hoje como homem do mesmo jeito trabalham, sustentam casa, faz trabalho de homem, porque infelizmente a guerra levou muitos homens, muito. E a mulher teve que tomar posições diferentes, né? Sim, ela tem que enfrentar hoje tudo isso. Mas, independente, eu acho que não importa país, não importa o que realmente vínculo familiar, que a gente tem que sempre respeito, amor, Sim.
Essas coisas básicas, fundamentais, que independente de país, sempre tem que estar presentes. É verdade. E eu acredito assim, pelo que eu já vi em vários países, né? A família, ela não muda, né? Ela é constituída sempre pelos membros familiares, né? O que muda são hábitos familiares dentro da cultura, né? Mas a gente sempre está enraizado, né? Nesse valor de ter alguém, né? Para voltar para casa, ter alguém para deixar um legado, né? E eu acho que é muito interessante a gente sempre frisar isso, que independente de onde você veio ou para onde você vai, você teve uma origem e você vai ter um futuro, né? Então, seus pais estão lá, mas você tem seu filho que é seu futuro, né? E deixar registrado o quanto que a sua cultura ainda vai permanecer, né? Mesmo um pouco distorcida, porque tem metade de um brasileirinho com metade ucraniano, né? Sim, sim. Mas você passou alguns valores para eles, né? Para ele, né? E aí isso vai ser um legado para o futuro. E aí eu fico pensando também, quantas pessoas, né, nessa tragédia da guerra, perderam familiares e não tiveram a chance ainda de deixar um legado, né? Eu vejo não somente agora a questão da Ucrânia, mas tanto os outros países que eu já fui, muitos falam assim, agora acabou em mim, né? A minha cultura acabou. Então, com quem eu vou compartilhar, né? O meu conhecimento, as minhas tradições, né? E eu vejo isso muito perdido aqui no Brasil, né? A gente precisa resgatar muito isso, né? Você falando um pouco assim da sua cultura, né? A gente tem que olhar para a nossa cultura também. A nossa cultura brasileira, ela não tem uma guerra, né? Graças a Deus, mas existe um outro tipo de guerra, que é a guerra dessa desvalorização de quem nós somos, né? E o brasileiro é muito mais do que só o que a mídia mostra, né? Então, eu trago sempre a consciência para as pessoas a olhar mais um pouco para o seu país. É rico e tem valores, tem os seus defeitos, como qualquer outro país. Eu já fui para vários, as pessoas falam assim, a grama do vizinho não é tão boa assim, né? Exatamente. Né? Então, quando a gente tem um choque cultural, quando a gente vai principalmente para alguns países que estão em situações de guerra, eu falo assim, eu tenho levado essa consciência para as pessoas, para elas terem assim, valorizar o que você tem hoje. Porque um dia você pode acordar e você não pode nem ter, ou você não está vivo, ou quem está do seu lado não está. Mas hoje você pode acordar todos os dias e ter um lugar para dormir, para voltar, alguém para conversar. E eu já tive com pessoas que me mostravam fotos e falavam assim, eu não tenho mais essa pessoa. E é o que você está passando hoje. E é um momento muito delicado na vida de um ser humano, independente da cultura, independente de qual país que você veio. A perda de alguém é muito forte, né? E que a gente possa tirar aprendizado de o quanto a gente é privilegiado, né? Porque se a gente está aqui ainda é porque a gente tem uma missão. Sim. A gente precisa fazer algo ainda, né? Com O seu irmão certeza. já fez a missão dele, né? Até o ponto que ele conseguiu, né? Assim, cabe a nós agora continuar a nossa missão, né? Daqui a pouco a gente já está indo para o fim, mas eu queria que você deixasse, né? De tudo que você tanto está passando ou já passou, né? Até a sua trajetória de vir para cá, né? É um momento muito delicado de ter deixado seus familiares, sair da sua cultura e conviver com outras pessoas, mesmo estando com seu marido brasileiro, né? Qual esse momento assim de que você mais teve uma superação na sua vida? Você passou por algo que você se surpreendeu com você mesmo? Não, eu acho que dificuldades na vida a gente sempre vai ter. Sempre vai ter esses momentos mais alegres, momentos tristes. Vida ela é cheia de sempre essas ondas e montanhas que a gente vive. Acho que a gente nunca pode esquecer que sempre depois de preto vem branco. Então, esperança. A gente sempre tem que estar conosco. E também sempre lembrar que Deus não dá mais do que a gente aguenta. É verdade. Então, na hora de luto, de dificuldades, o que dá força, lembrar aquilo que Deus, Ele sabe, Ele veja, nenhum cabelo pode cair sem Ele saber. Então, nosso propósito é aquilo, já é escrito lá para cada um, quando ele nasce, quando ele morre, e fazer nosso melhor nessa terra. Para depois, quando a gente não está aqui, mas as pessoas vão lembrar bem você, o que você deixou
mesmo você não vai estar mais, mas as pessoas vão te lembrar não pelas riquezas materiais, não pelos minerais que Putin quer agora. Gente, esse materialístico, ele é uma riqueza morta. Isso, verdade. O que vale nossos sentimentos, nossos valores, nossa aprendizagem que a gente passa para futuras gerações e entender que nosso propósito, cada um tem nosso propósito e nunca depressão. Eu sei que nos tempos modernos, os jovens, o que eles sofrem mais realmente, muito mais com... Eles não têm vínculos como antigamente, hoje mais redes sociais e tudo. Mas a gente tem que sempre lembrar e voltar para aquele nosso lado humano e lembrar que o que priorizar na sua vida e o que não tão importante. É sempre separar essas coisas e trazer seu melhor. E agradecer a Deus, mesmo dificuldades, mesmo Deus traz inimigos, agradecer a eles e saber ir para frente, sabendo que atrás sempre tem acima de nós já decidido, e lutar e sempre ver luz na frente. É verdade. Mesmo nos dias escuros, mas sempre tem luz e confiar nele. Esperança que nunca pode faltar nas nossas vidas. É verdade. E é como diz, né? A nossa vida é um livro, né? Ela já vem com os livros, com as páginas escritas, né? Sim. Só que a gente só sabe depois que abre, né? Sim. É muito interessante, né? Sim. Mas trazer para a nossa vida hoje na prática, eu acho que é essencial, porque eu falo assim, eu tenho tantas histórias com pessoas e a minha própria história também, né? Mas o quanto que nós precisamos abrir um pouco desse livro, né? E compartilhar com outras pessoas. E surgiu esse desejo no meu coração de fazer isso, né? Porque o quanto que você tem a sua história, que alguém está precisando escutar um pouco dela para viver ou mudar a vida dela. E muda. Eu falo, Nena, que muitas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, só porque eu escutei a sua história ou porque eu escutei alguma coisa sobre você, eu consegui mudar a minha vida. Então, que as pessoas, ao escutar, né, ver esse podcast, possam levar esse aprendizado, né? E conhecer um pouco mais sobre a cultura ucraniana, né? E tirar um aprendizado sobre a superação de luto, né? De trabalhar para o inimigo, né? De estar passando ainda por uma situação delicada, de deixar seus pais lá, sendo que você tem um filho aqui ainda no Brasil, né? O quanto que, como ser humana, né, você precisa desse sustento espiritual, o sustento desse Deus que está te sustentando. Porque se não for Ele, aí vem as doenças, né? As doenças emocionais e doenças físicas. E é o que Ele consegue fazer por você, o ser humano não consegue ainda, né? A gente consegue nos ajudar, né? Mas quem sustenta é Ele. Então, que nesse tempo você possa ser sustentada por Ele e possa ter pessoas para estar te apoiando, né? E trazer esperança de um futuro melhor. Seja aqui no Brasil, ou seja até mesmo para os seus pais, ou para até mesmo para o seu país, né? A gente tem que olhar, isolado você, porque você está aqui como minha convidada, mas e olhar quantas pessoas ainda estão lá precisando de esperança, né? E mesmo numa situação de guerra, Deus vai saber cobrir cada uma daquelas pessoas naqueles momentos, né? E, quem sabe, até amolecer o coração do inimigo, né? Sim. Esse é o maior desejo do nosso coração, né? Sim. Que tomara que chegue a paz logo na Ucrânia e outros países que estão sofrendo guerras. Que o mundo realmente seja melhor do que hoje. Eu gostaria de agradecer pelo todo o acolhimento. Aqui foi muito bom. E parabenizar pelo seu projeto lindo. Que Deus abençoe muito. Que traz novos também desafios, novos ciclos. Que realmente ele seja muito, trazendo muitas pessoas novas que, através do seu projeto, conseguem me inspirar, aprender, aprendizagem e ser melhor, porque hoje é isso. Hoje a gente tem que
com todas as dificuldades, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que ir para frente com esperança e luz. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. E assim que a gente puder também levar essa intenção, né, esse propósito para outros lugares que possa chegar. E quem sabe até chegar em as autoridades para que possa mover, né, o coração deles em prol de uma paz. E uma paz que alcance a todos. Não somente uma cultura, um país, uma cidade, mas o mundo, né? Exatamente. Obrigado. Gente, eu quero agradecer você também que ficou aqui com a gente, escutou a história da Olena, tá? E que você possa ter tirado aprendizado, né, para a sua vida, para momentos que você também esteja passando por algum momento de superação, de desafio. Não perca a esperança, porque se você está aqui é porque tem um propósito, porque você ainda tem uma missão, que eu sempre falo, né? Compartilhe esse vídeo, esse podcast com outras pessoas e continue comigo para os próximos episódios. E você seja muito bem-vindo ao podcast Experiência.